Brit Hadashah, Parashá Ki Tetzeh. Shalom, shalom, eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Hoje iremos estudar o trecho da Brit Hadashah que tem referência a Parashat Hashavua, a Parashá Ki Tetzeh. O texto se encontra em Matityahu, capítulo 5, os versos 27, 28, 29 e 30. Vamos fazer a leitura. Ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Assim eu digo para vocês, que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção maliciosa já cometeu adultério com ela em seu coração. E se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança diante de ti. Te convém que se perca um de teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Na Parashat Ki Tetzeh, Moshe Rabbeinu vai estar trazendo para Israel a repetição da Torá em vários mishpatim, vários mandamentos do Eterno. Inclusive, ele fala sobre o castigo por adultério. No verso 22 de Devarim, capítulo 22, diz assim: um homem que for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Baruch Hashem. Daqui aprendemos que o adultério é punido tanto o homem quanto a mulher que se envolve no ato. E Yeshua, ele vai citar este mandamento. E entre estes mandamentos, outros estão relacionados à questão da parte direita do nosso corpo. O que quer dizer a parte direita? Ele vai citar aqui olho direito, ele vai citar aqui mão direita. Né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele está falando algo que está relacionado a Hesed. Aquilo que nós temos em nosso corpo, em nossa alma, no sentido de estarmos fazendo porque amamos. Ah, não, eu fiquei com ela porque eu amava ela. Ah, não, eu vou pegar essa coisa aqui de outra pessoa porque eu amo muito meu filho, ele precisa, então eu vou levar para meu filho. Ah, não, eu estou desejando algo porque eu amo muito. O olho fala sobre desejo, né? A mão fala sobre pegar, sobre a ação, sobre a questão de agir. Quando agimos, aparentemente e ilusoriamente para o bem, só que na verdade estamos a praticar o mal. Então, Yeshua nos dá um conselho: não deixe-se levar por esta ilusão do bem-querer, do gostar e do amor, no sentido de porque eu gosto, eu vou fazer qualquer coisa para agradar. Porque eu gosto de mim mesma, eu faço qualquer coisa que eu desejar. Porque eu gosto muito de alguém, eu vou fazer qualquer coisa para agradar esse alguém. Porque eu amo muito alguém, eu vou passar por cima do casamento desse alguém para meter esse alguém comigo. E Yeshua nos está alertando a respeito do lado direito. Porque muitas vezes a pessoa pensa que apenas agvurar o lado esquerdo é que vai trazer algo que denota maldade e que seja ruim, né? Que seja maldoso e para o mal diante de Deus para nossas vidas. Mas não. Em todas as áreas, nós temos que estar em vigilância. Porque muitas vezes o desviador nos pega justamente no lado direito. E Yeshua disse, o conselho do mestre é: arranque o seu olho direito, se ele te faz pecar. Arranque a tua mão direita, se ela te faz pecar. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que cortar pela raiz o desejo, que é o olho, e cortar pela raiz a ação, que é a mão, que está voltada para um amor desequilibrado, para um bem-querer desequilibrado, para uma misericórdia desequilibrada, para uma bondade desequilibrada. O verdadeiro amor, Ahavá,
ele é alinhado com a vontade plena de Kadosh Baruch Hu. O verdadeiro amor, o sentimento verdadeiro de amor, nada tem a ver com abrir mão da obediência aos mandamentos de Hashem. Porque o cumprimento dos mandamentos, o cumprimento da vontade do Eterno da Torá, é a maior prova de amor que damos a Ele. E quando nós damos prova de amor ao Criador, nós também damos provas de amor à criatura. É necessário que nós façamos essa junção. Quando eu agrado a Deus, intrinsecamente eu estou a agradar a criatura. Parece que não é verdade? Muitas vezes o desejo dos homens está totalmente ao contrário do desejo de Hashem. Só que o desejo do homem que está ao contrário do desejo de Hashem, ele está desviado. No final será morte. Mas quando nós agradamos o Eterno, quando nós fazemos a sua vontade, cumprimos os seus mandamentos, e aquilo que ele nos ordenou, preceitos e hukim, mishpatim, preceitos e hukim, o que acontece? Isso traz vida tanto para nós quanto para o nosso próximo. E no final das contas, quando eu agrado a Deus, neste sentido, eu por fim agradarei a todos, porque trarei vida plena para todos, inclusive para mim mesmo. Yeshua, ele não é aquele que é conhecido pelas religiões, onde aquele que se diz um Deus das religiões, que tudo pode ser feito e que nós não precisamos fazer mais nada porque ele já resolveu tudo. Esse não é Yeshua. Yeshua traz para nós uma Torá plena, onde a tua ação, que é a tua mão, o teu desejo, que é o teu coração, e o teu pensamento está ligado completamente em ser um tzadik, aquele que é reto diante do Eterno. Yeshua vai trazer as 3 partes da alma. Ele vai falar da nefesh, através da mão, que são as ações. Ele vai falar do ruach, através do olho, que é o desejo. E ele vai falar da neshama, através do pensamento, que é a consciência. Yeshua está dizendo, nesses 4 versos passuquim que lemos aqui, um resumo completo de como a alma deve se comportar diante de Hashem. No sentido de ela ter o discernimento do que realmente é bom, do que realmente é misericórdia, do que realmente é graça. Essa é a graça de Yeshua. Yeshua nos mostra qual é a sua graça. A graça de Yeshua é que o desejo desviado seja cortado. A graça de Yeshua é que a ação desviada seja cortada. A graça de Yeshua é que os pensamentos, as consciências desviadas sejam punidas como pecados na carne. Os sábios de Israel, eles não falam sobre o pecado do pensamento. Mas Yeshua tem uma Torá tão elevada que ele traz essa questão de que mesmo sem que caia no desejo, só porque a pessoa deliberou tempo para pensar sobre o assunto, e isso vai gerar, conforme a pessoa alimenta, mais na frente, sim, uma vontade, um ratzon, e o desejo vai gerar a ação. Yeshua já antecipa a punição. Ou seja, Yeshua Rabbeinu, o nosso mestre, aquele que é Mashiach de Israel, nos mostra sua graça. A graça de Yeshua é punir os pensamentos errados dos homens. Assim, toda a falácia mentirosa da religião pagã cai por terra, onde existe um homem que para eles, Hasve Halila, é um Deus, que carrega sobre ele mesmo os pecados inteiros da humanidade, e que o resto da humanidade pode agora viver em pecado, que isso jamais trará para eles nenhum tipo de punição. Contudo, o texto da Brit Hadashah, que é referido, que sai da boca de Yeshua, nos diz totalmente o contrário. Eles nos ensinam que até mesmo os pensamentos serão considerados pecados.
Baruch Hashem. Então, o que é que nós trazemos para nossa vivência de agora, né? Ele diz que existe um lugar que é o lugar dos mortos e que este lugar, o nosso corpo, o corpo do pecador, o corpo daquele que decide usar sua mão, seu olho e o seu pensamento, ou seja, usar sua nefesh, usar o seu ruach e usar sua neshama para, com a desculpa de que está agindo, pensando e sentindo porque gosta, porque ama, porque quer bem, e assim se deleita nos prazeres do pecado, Yeshua está nos dizendo que esta pessoa terá o seu corpo lançado no lugar dos mortos. O corpo é o quê? É a vestimenta da alma. É dito que no final dos tempos, os corpos serão ressuscitados. O corpo tem uma importância. Qual a importância do corpo? Se não existisse esse corpo no mundo físico, a nossa alma não teria capacidade de interagir com o mundo físico e fazer as mitzvot, que são tão importantes para o conserto da alma, para o tikkun. O corpo é o veículo que a alma utiliza. O corpo, ele é uma clipá, mas o corpo pode ser santificado pela alma, assim como a alma pode ser impurificada pelo corpo. Isto é uma situação de duas mãos, a depender das escolhas do ser humano. Então, o ser humano ele pode purificar o seu corpo através de sua alma, ou também ele pode impurificar sua alma através do corpo. E no fim dos tempos, isto terá um fechamento, esta história entre o corpo e a alma. Cada vez que um fragmento de nossas almas desce para o mundo físico e encarna em uma clipá chamada corpo humano, cada vez, neste corpo, se acende uma consciência diferente de nossas almas. Neste momento, existem 10 frações de você mesmo, vivendo ao mesmo tempo no mundo físico. Assim diz os nossos sábios. Por quê? Porque nós somos o espelhamento das 10 sefirot. Então, neste momento, existe 10 versões de você vivendo neste mundo físico. Cada consciência que está em um desses corpos, no fechamento lá em cima da raiz da alma, está ligado, está completamente ligado como uma só pessoa. Com isso, quando uma dessas pessoas que estão, fazendo parte desse conjunto de 10 fragmentos, se acende para o eterno, começa a se elevar espiritualmente, ela literalmente ela começa a puxar os outros 9. Os outros 9 começam a despertar. Por isso que é dito que os seres humanos têm o serviço de elevar o mundo. Por quê? Porque se eu tenho 10 versões de pedaços de mim mesmo, que eu consigo puxar, mais outro tem mais 10, e nisso nós, quando juntamos uma certa quantidade de pessoas, nós conseguimos então trazer uma quantia suficiente, como de um minyan numa congregação, para poder atrair o Mashiach. No final das contas, todo mundo é uma alma só, mas pequenos pedaços, fragmentos que estão espalhados, podem começar a puxar uns aos outros e formar essa corrente de Techuvá, certo? Então voltamos à questão do lugar dos mortos, que o corpo será lançado. No final da trajetória desta vida, neste corpo, cada pessoa, cada consciência que foi desperta dentro de um corpo diferente, vai fazer então essa prestação de contas de como se comportou, se esta pessoa purificou o seu corpo através da alma, ou se essa pessoa impurificou a sua alma através do corpo, fez o serviço contrário, usa o corpo para sujar a alma, não usa a alma para limpar o corpo. Caso a pessoa tenha
feito da forma correta, de limpar o seu corpo através da alma. Como que nós limpamos o nosso corpo através da alma? Cumprindo mitzvot. Então a minha mão carnal, a minha mão física, ela é purificada toda vez que eu faço Netilat Yadayim. O meu corpo inteiro é purificado quando eu faço mikveh. A minha boca carnal, a minha língua de carne, ela é purificada quando eu digo as palavras da Lashon HaKodesh, quando eu estudo Torá, quando eu recito Brachot. Os meus olhos de carne, eles são purificados quando eu visualizo o idioma Ivrit, a língua sagrada, quando eu leio as escrituras, quando eu coloco os olhos na Torá sagrada, no pergaminho da Mezuzá, no pergaminho da Torá, né? O meu ouvido, ele é purificado quando eu escuto palavras de Torá, quando eu escuto palavras de Brachot, quando eu escuto a língua sagrada. Então o meu corpo, ele vai sendo purificado através da ação da minha alma divina. Mas quando a pessoa deixa que o Satan, que é a clipá, que é o sangue, que é a casca, que é a capa da serpente, que é o corpo físico, fale mais alto em sua vida, acontece a trajetória ao contrário. Ao invés da alma purificar o corpo passa a impurificar a alma. As ações de impureza do corpo trazem manchas para a sua alma. E no final desta trajetória do mundo físico, haverá um julgamento. Está dito que os corpos serão ressuscitados. Tantos serão ressuscitados aqueles que vão estar para a vida, quanto os que vão para a morte. Está escrito. Por isso Yeshua cita que nós devemos cortar aquilo que está em nós, que parece bom, mas não é bom. Está nos levando para o sofrimento, para a morte eterna, para que nosso corpo seja lançado no lugar dos mortos. Yeshua fala de uma forma dura. Yeshua diz, é melhor você estar cego do que você usar o teu olho para sujar a tua alma. Porque na hora que você levantar do chão, diante do trono branco do Eterno, o que quer dizer trono branco? Quer dizer o julgamento do Eterno puro, sem nenhum tipo de desvio. O branco significa pureza e santidade. O Eterno, sendo o Kadosh Kadoshim, ele julgará os homens, seus corpos e suas almas. E Yeshua está nos dando um conselho. É melhor que ficamos sem olhar para aquilo que tanto gostamos de olhar para desejar o mal. É melhor que ficamos sem fazer aquilo que tanto gostamos de fazer para o mal. É melhor que paremos de pensar naquilo que tanto estamos apaixonados e gostando de pensar para o mal. Mesmo que o Satã te diga que não, mas você está pensando assim porque você gosta. Você não pode deixar de gostar. Amar é bom. O amor é lindo. E Yeshua está nos ensinando que o corpo será jogado no Sheol, no lugar dos mortos. O que é isso, o lugar dos mortos? No inferno, no Geinan? É dito que o Satã, ele é o Malach Amavet, ele é o anjo da morte. O que quer dizer anjo? Quer dizer mensageiro, aquele que traz a morte, a própria morte. O lugar de onde vem a morte é exatamente a áurea, né? A essência do anjo da morte. A pessoa que insistir nessas ações, nesses sentimentos e nestes pensamentos que ilusoriamente parecem para o bem, mas que no final das contas estão desviando ela da Torá Sagrada, esta pessoa terá o fim do Satã.
É dito que no Olam Abá o Satã não vai existir mais. A morte será vencida pela vida. A morte morrerá. Nossas almas são faíscas do próprio infinito. Contudo, existe uma punição chamada Karet. O Karet é como se tivesse um rompimento da ligação que antes era infinita e agora passou a ser finita. Com isso, Yeshua está nos ensinando. Não pense que porque você olha com o olho direito, que é bondade, mas este olhar é para fazer algo que não está de acordo com a Torá, que seu corpo, no final das contas, não vai receber a punição chamada morte. Mas não é apenas a morte de sofrer e de ficar longe de Akadosh Baruch Hu no Olam Abá. É a morte de ser extinguida e de ser totalmente desligada a alma da fonte do Criador. Baruch Hashem. Então, ficamos por aqui no estudo da Brit Hadashah, da Parashá Kitetse. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um like no vídeo, compartilhe esse material com pessoas que estão em Techuvá e que ainda precisam compreender as lições trazidas por Yeshua com uma visão judaica original. Neste canal, nós temos um material de Brit Hadashah com a visão de Torá sagrada. Compartilhe todo o material da Brit Hadashah com as pessoas que estão saindo da escuridão para a luz. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.